Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu estou, de verdade, honrada porque está lotado. Acho que isso mostra o quanto a inteligência artificial é impactante e importante, né, no segmento que a gente vai falar aqui. Agradeço demais o time do Senac, que é super parceiro da Microsoft, é um dos nossos clientes mais importantes e acho que o impacto que tem para a sociedade é enorme. Eu estou nessa posição desde janeiro, eu tenho mais de 20 anos de Microsoft, mas trabalhei nos Estados Unidos, na Argentina, em diversos lugares. Eu acho que está nessa posição aqui, no momento de inteligência artificial, sendo brasileira, liderando essa empresa no Brasil, é uma oportunidade única de realmente ajudar que o nosso país seja mais competitivo, que as empresas, o governo e os brasileiros prosperem e sejam competitivos no cenário global. Então, eu estou super honrada de estar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial e educação e as oportunidades. Então, para começar um pouco, inteligência artificial é um tema que já existe desde os anos 50 como área da ciência, né? Mas o que aconteceu nos últimos 2 anos, desde o lançamento dos ChatGPT, é que realmente é impactante, que foi o início da IA generativa. Então, a gente diz que com o advento da IA generativa, a gente tem mais uma mudança de plataforma muito impactante para a nossa geração, talvez a mais impactante para a nossa geração. Até então, a gente passou por várias revoluções industriais, vamos chamar dessa maneira, a primeira delas sendo na mecanização da agricultura e manufatura, depois com o advento da eletricidade, e mais recentemente com a informatização e as tecnologias digitais, mas sem dúvida nenhuma IA vai ser a mais marcante, porque ela tem uma mudança na sociedade muito grande, né? Quando a gente tem, pela primeira vez a gente tem a tecnologia interagindo com a gente de forma diferente e uma equiparação com essa relação humana que a gente tem, porque ela é capaz de aprender, ela é capaz de reagir, ela é capaz de contextualizar e ter uma conversa muito natural com a gente. Então, de fato, é uma grande mudança, é um ponto de inflexão na sociedade e no momento, e pode trazer muito desenvolvimento econômico. Em todas as revoluções, os países que capturaram melhor a oportunidade de desenvolvimento econômico foram aqueles que disseminaram a tecnologia. Então, se vocês pararem para pensar em eletricidade, foi assim. Se a gente pensar em inteligência artificial, também é assim. E é por isso que a Microsoft fez esse investimento grande no Brasil, esse investimento que a gente se comprometeu em setembro do ano passado, de investir em infraestrutura de tecnologia, de nuvem e inteligência artificial, 14,7 bilhões de reais no Brasil. Então, a gente está fazendo o nosso maior investimento único da história da Microsoft nos 36 anos que a gente está aqui no Brasil. E junto com esse investimento, a gente está falando de capacitação também. Então, a gente colocou à disposição uma plataforma que a gente chama de Connect AI ou Connect AI, que efetivamente tem como desafio ajudar no letramento e nos skills de inteligência artificial de 5 milhões de brasileiros ao longo dos próximos 3 anos. Como os brasileiros são muito adaptáveis e gostam muito de tecnologia, nesse Conecta aí a gente já está em 2,4 milhões de brasileiros que tiveram acesso a esses treinamentos. Então, dos 5 milhões, em menos de um ano, 2,4 já acessaram essas plataformas. E a gente tem muitas parcerias para realmente fazer isso acontecer. Mas eu queria dizer isso porque é realmente muito impactante e muito importante que a gente pense na educação e como a inteligência artificial pode transformar esse cenário, né? Uma das parcerias mais importantes da Microsoft, sem dúvida nenhuma, é a OpenAI. A gente tem um casamento muito próximo com eles. Eu acho que é importante vocês saberem que em Azure a gente tem muitos Large Language Models, né? Os LLMs. OpenAI é um deles, é o mais usado, é a nossa parceria mais próxima, mas dentro da plataforma de Azure a gente tem 1.800 modelos, mais de 1.800 modelos,
Então, esses modelos são realmente pensados em como que a gente vai fazer o desenvolvimento de inteligência artificial de acordo com as necessidades dos clientes, de acordo com as necessidades dos serviços públicos e de tudo que a gente vai transformar ao longo aí dos próximos anos. Então, muito importante para a gente essa parceria, e eu acho que o caso da OpenAI é tudo que é desenvolvido chega em primeiro lugar na plataforma de Azure, com nossa camada de Azure OpenAI Services, e a gente usa toda a infraestrutura da Microsoft de segurança, de controles para grandes empresas, para que a gente garanta que seja a mais segura e a mais confiável, né? E confiabilidade é muito importante nesse mundo de inteligência artificial, né? Agora, a inteligência artificial vai mudar, de fato, a educação. Então, uma coisa que eu ouço muito, e essa não é uma discussão só do Brasil, é uma discussão internacional, como que a inteligência artificial vai mudar a educação? Será que eu deveria restringir o uso de inteligência artificial no ambiente escolar? Como os professores se preparam para a inteligência artificial? A inteligência artificial vai substituir o professor? A inteligência artificial não vai substituir nenhum ser humano. Mas os seres humanos que não se treinarem com a inteligência artificial e que não utilizarem isso para expandir sua própria capacidade, esses sim serão substituídos. Então, eu acho que no ambiente de educação a gente tem que garantir que os jovens vão estar preparados para um ambiente que tem mais problemas complexos, que exige criatividade e que a inteligência artificial é um grande contribuidor no processo de aprendizado. E aí eu acho que a gente traz aqui algumas oportunidades que a gente olha para isso. Mas como é que eu uso inteligência artificial no meu ambiente de educação? Então, inteligência artificial pode, de fato, trazer criação e design de conteúdos. Eu vou dar um exemplo meu aqui, mas é um exemplo que não tem a ver com a educação, mas que eu acho que é muito legal. Eu estava me treinando, eu coloquei lá qual que seria mais ou menos os bullets que eu ia trazer para a minha apresentação que eu fiz no Main Stage, todos num documento Word, em português. Aí eu pedi para o Copilot traduzir ele para o inglês, porque a sessão ia ser em inglês. Aí depois, eu estava lá e falei assim, nossa, então, mas como que será que isso soaria numa apresentação, né? Aí eu falei assim, pode transformar isso num podcast? Em segundos, ele transformou num podcast em inglês a minha apresentação, com um apresentador mulher e uma mulher e um homem, e eu estudei a minha apresentação no meu próprio podcast, que está lá no meu computador prontinho. Então, assim, criação e design de conteúdo pode mudar muito. Como é que você prepara uma aula? Como é que você cria um conteúdo que é mais interessante para o seu aluno? Então, a inteligência artificial pode ajudar muito nisso. Acelerar descobertas e pesquisas. Eu acho que a gente vem de alguns anos onde a gente acreditava que só ciências exatas eram importantes. Fazer a próxima pergunta é muito importante. Então, interpretação de texto e saber fazer a pergunta passa a ser muito importante. Como que a gente coloca na sala de aula a inteligência artificial para realmente ajudar a criar aquela próxima pergunta? Porque às vezes a gente não faz perguntas porque a gente não pensou, porque a dúvida ainda não apareceu, porque eu não estou devidamente preparado. Então, perguntas inteligentes vêm de alguma ajuda e de alguma preparação. Então, muito interessante que a gente utilize inteligência artificial para esses cenários. Aprendizagem personalizada. Eu gosto muito de um exemplo aqui que tem do Senai de Campo Grande. Um professor de matemática com um aluno desenvolveram um aplicativo de jornada de aprendizado. Então, o que serve esse aplicativo? Foi feito com o Copilot Studio, que é uma ferramenta de low-code muito fácil de desenvolver agentes e copilots. Quais são as tarefas, as próximas tarefas que eu tenho e quais são as mais importantes e quais são as que estão mais próximas e qual é a data, e me faz alertas do que eu não posso perder. Então, isso é pensar na jornada de aprendizagem personalizada. Cada um tem uma demanda e talvez a forma de aprender seja diferente e as necessidades sejam diferentes. Um outro exemplo que eu gosto muito daqui é, a gente sabe que na escola pública, né, muitas vezes o aluno não tem condições de ter um professor particular para ajudar e suportar no processo. Por que ele não pode ter um agente? Eu, em teoria, hoje em dia, poderia criar um agente para cada estudante do Brasil, que acompanha a sua jornada estudantil. Aliás, eu adoraria ter o meu também.
Porque se eu parar para pensar, a gente está aprendendo, reaprendendo, a gente continua estudante para o resto da vida, né? O mindset, a mentalidade de pensar como aprender o resto da vida é muito importante. Então, aprendizagem personalizada, o que antes parecia impossível, hoje é muito simples. Depende um pouco de onde a gente vai investir os nossos recursos, né? Eu quero investir em ter um agente para cada aluno? Talvez sim, eu acho que a tecnologia hoje propicia isso. Simplificar processos institucionais. A gente está vendo cada vez mais empresas em todos os setores revisando seus processos com agentes autônomos. Então, você é capaz de repensar determinados processos, e eu acho que aí vem o exemplo da Seduc São Paulo, que, na verdade, está usando o Copilot Inteligência Artificial para ajudar na revisão, na correção de provas e na revisão de trabalhos e no coaching dos alunos. Então, isso é sensacional. O que no início, até de alguma forma foi questionado, depois foi muito, eu diria, apoiado pelos professores, porque eles falam, eu não tenho tempo para tudo. Se eu tiver inteligência artificial me ajudando nessas tarefas, eu tenho mais tempo para o que é importante. Para a preparação da aula, para os meus alunos, para aquele momento que eu tenho que ter uma interação específica. Converse com seus dados. Hoje tem muito mais dados disponíveis. Como é que eu faço, na verdade, a interpretação desses dados? Era muito difícil você conseguir trazer todos esses insumos que vêm da sala de aula ou que vêm da jornada do aluno, que já está muito online, né? Porque ela pode estar ali no celular, e a gente sabe que a maioria tem um celular. Embora, obviamente, no Brasil a gente ainda esteja um problema de banda larga, e existem projetos muito interessantes para levar acesso de banda larga, inclusive a gente tem um com a Brisanet, para levar banda larga para 11 milhões de brasileiros que não têm acesso, mas quase todo mundo tem lá um celular e muitos desses estudantes têm. Como é que eu faço uso desses dados e trago para uma plataforma que me ajude a interpretar e resolver? Aprendizagem e tradução de línguas. Eu acabei de contar o caso do Copilot. Então, praticamente todas as línguas podem ser acessadas. Tem um caso nosso que ainda não é público, de uma ferramenta que talvez a gente faça, uma linguagem conversacional com Tupi-Guarani. Imagina você poder conversar com a população indígena na língua deles. É um chatbot inteligente que consegue falar na língua dele. Então, ele não precisa mais ter a barreira da língua. Então, acho que as barreiras da língua devem cair. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa garantir que a gente também vai incentivar a criatividade e o aprendizado de novas línguas, porque isso tem um pedaço aí do nosso cérebro que se desenvolve com isso. Eu não quero dizer só que a tecnologia vai resolver tudo, mas hoje, quando a gente faz uma reunião online na Microsoft, a gente já pode escolher qual que é a língua que eu quero ver a tradução. Então, se eu tiver um americano na sala fazendo uma apresentação para muitos brasileiros, a gente pode pedir para que a parte de caption letter seja em outra língua. E a gente logo vai ter à disposição da gente também a escolha da nossa língua. E imagina que você está numa videoconferência com 10 pessoas e você escolhe sua língua é português. Não importa se alguém está falando alemão, se alguém está falando inglês, se alguém está falando japonês, você vai receber na sua língua. Então, tudo isso é possível hoje, mas não tira da gente conseguir criar esse momento de desenvolvimento de outras capacidades. Detecção de fraudes. Eu acho que cibersegurança é um dos pontos mais importantes. Hoje a Microsoft tem uma ferramenta que chama Security Copilot, que é uma ferramenta muito simples, mas que ajuda na detecção de ameaças, monitora, na verdade, essas ameaças e responde mais rápido às ameaças. Por quê? Porque muitas das fraudes e ataques de cibersegurança estão acontecendo utilizando inteligência artificial. Então, a gente tem que competir na mesma capacidade também com inteligência artificial para ter escala e se proteger. Desbloquear a produtividade para professores e funcionários. Eu acho que quando a gente fala de Copilot hoje, a gente oferece o Copilot Chat gratuitamente, né, para todo mundo que tem o pacote Office. E vocês sabem que a gente tem os programas educacionais de pacote Office, né, para o setor de educação. A gente tem que garantir que todo mundo está usando isso. Porque essa é a única maneira, é só se treinando. Eu não sabia que existia o podcast até esse domingo. Simplesmente eu estava lá, fiz a tradução, eu sabia que o Copilot ia traduzir,
E aí, quando abriu lá aquela caixinha, ele falou assim, você quer transformar isso num podcast? Eu falei, por que não, né? Se eu não estivesse usando, eu não descobriria. Então, cada dia é colocado um recurso diferente e a gente está numa evolução muito rápida de inteligência artificial. Se a gente não se preparar, seremos todos substituídos por alguém que sabe utilizar a inteligência artificial. A gente não vai ser substituído por um agente. Um agente autônomo, um agente de AI, ele é um expert numa área. Ele pode ser um gestor de projetos, ele pode ser um analista financeiro. Então, ele vai ajudar em etapas dos processos corporativos. Mas ele não substitui a gente. Mas sim, a gente vai ser substituído por alguém que expandiu a capacidade que tem. Preparar os alunos para o futuro, eu acho que eu já falei um pouco disso. A gente precisa garantir que eles olham para a inteligência artificial não como uma competição, não como uma forma de dar volta numa prova, mas sim com a próxima pergunta. O que mais eu posso aprender? Quanto isso pode ser interessante? Se a gente parar para pensar, os estudantes evoluíram nesse mundo de tecnologia e nós, adultos, a gente acabou ficando um pouco mais, eu diria um pouco mais, estagnado, não diria, porque todo mundo está aprendendo, mas não na mesma velocidade. Acho que é a hora da gente deixar eles tomarem velocidade, porque senão eles não vão estar preparados para os trabalhos do futuro. E acho que os serviços de suporte, a gente tem colocado cada vez mais recursos, tanto de cibersegurança como de inteligência artificial, para que todos os serviços, para que o suporte, a gente consiga trazer isso para dentro das instituições de ensino, para dentro das empresas, e como é que a gente se ajuda, né? E isso passa por um mundo de AI. Então, a gente vê toda essa transformação aqui de IA generativa, que é o que realmente hoje muda o cenário e que vai ter muito impacto na nossa sociedade. Obviamente que a gente tem muitas ferramentas na Microsoft, né? Provavelmente vocês conhecem tudo que a gente tem gratuitamente aqui. Então, esses são todos os serviços que a gente tem gratuitamente. Microsoft Copilot é aquilo que eu falei para vocês, que tem tanto para o consumidor. Então, qualquer pessoa aqui pode usar, baixar o app do Copilot, inclusive no WhatsApp. Então, você pode ter como se fosse o seu copiloto, alguém para você. GitHub Copilot. Mas a gente tem diversas ferramentas. Isso existe tanto no mundo corporativo quanto no mundo pessoal, né? A gente como pessoa física. E aqui estão todas as experiências. Então, a forma como a Microsoft olha para a Copilot, ele é a sua interface de acesso à inteligência artificial. Uma interface que conversa com você na língua que você quer, que pode falar tupi-guarani, que tem voz, que tem escrita, que te responde, que começa a conhecer um pouco mais de você, se você quiser, e que tem todos os recursos de segurança da Microsoft. E ela existe em diversos produtos nossos, ela vai estar inserida em todo esse portfólio. E aí, por fim, a gente pensa no que quem quer criar seu próprio agente com Copilot Studio, que é low code, ou nos serviços mais sofisticados de Azure AI Services, seja com o OpenAI, seja com o Studio, enfim, com todas as linguagens que a gente tem na nossa plataforma, né? E aí eu queria mostrar aqui uns casos para você. Eu espero que o vídeo funcione, mas eu gosto muito desse vídeo porque ele fala um pouco sobre o que é possível, né? Então, imagina um aluno que quer saber mais sobre a Guerra Fria. Vocês ouvem o som? Vocês têm som? Bom. Então, ele parte desde te responder uma pergunta, te ajudar num tema, até te sugerir novas perguntas, até criar uma imagem que exemplifique isso, ou um vídeo que exemplifique isso. Então, este tema dentro da sala de aula traz uma dinâmica que talvez seja a dinâmica que todos os jovens estavam esperando ver na educação e que a gente ainda não tinha acesso, mas que agora a gente tem acesso de forma muito fácil. Eu gosto muito desse exemplo e eu gosto do próximo também, que é um de leitura. Imagina as coisas que a gente pode criar, tanto em idiomas, mas também ajudando crianças a aprenderem a ler de forma mais fácil. Se vocês olharem a dinâmica é muito simples.
né? É uma linguagem gamificada, é uma linguagem simples, mas que pode ser feita assim, sem precisar necessariamente conhecer de codificação. Simplesmente ajudando a preparar uma aula ou personalizando a experiência para quem precisa de uma experiência diferente. E é por isso que a Microsoft gosta de falar de diversidade e inclusão. Porque eu acho que todos esses serviços que vêm com a inteligência artificial, eles vêm pensados para acessibilidade, para incluir todas as pessoas. E eles trazem... Eles trazem o benefício direto, mas eles trazem um benefício de incluir todas as pessoas. Toda vez que a gente pensa no desenvolvimento de inteligência artificial, a gente pensa isso à luz da representação da sociedade, para garantir que todas as pessoas estejam incluídas. Colorful. Então, Colorful. Great reading. a gente aprende a ler, a gente tem diferentes tamanhos, a gente tem diferentes cores para ajudar na acessibilidade, enfim, tudo pensado realmente para que a gente inclua todo mundo. Então eu fico pensando num mundo onde a gente pode resolver quase todos os problemas do mundo com inteligência artificial, se a gente realmente tiver com o propósito de fazer isso. E isso pode fazer o Brasil mais competitivo, porque um dos nossos maiores problemas é acesso. E se a gente tiver ferramental que seja simples e que dê acesso, a criatividade, a empatia, a simpatia do brasileiro vai fazer toda a diferença no mundo. Eu gosto de usar o exemplo do técnico de geladeira. Talvez o técnico de geladeira hoje nos Estados Unidos ainda seja mais preparado e mais treinado que o brasileiro. Mas se o técnico de geladeira do Brasil tiver com um copilot, a criatividade, o jogo de cintura e a simpatia vão fazer toda a diferença. E isso pode sim fazer com que o Brasil seja mais competitivo no cenário global e seja um hub de tecnologia e de prosperidade para os brasileiros, né? E aí, obviamente que tudo isso traz a responsabilidade. A Microsoft investe muito em responsabilidade e em inteligência artificial. A gente fala sobre alguns temas, né, em responsabilidade. Primeiro é responsabilidade mesmo, transparência e justiça. Como é que a gente garante que ela vai ser boa para todos? E por isso que é tão importante estar na cultura corporativa diversidade e inclusão. Porque se eu tiver um público diverso, a gente vai estar pensando para todos, né? E acho que aqui tem alguns pontos importantes. Seus dados são seus dados, a gente não treina os modelos com os dados das empresas. Então isso é muito importante. Não são usados para treinar os modelos. Estão protegidos e a gente tem o compromisso com direito autoral, é parte lá do pacote da Microsoft, que a gente tem o compromisso com direito autoral, a gente é uma empresa de propriedade intelectual e a gente tem que ver muito valor nisso, né? E aí tudo isso é parte do programa Mais Brasil, então no Brasil a gente tem aí desde 2020, no pós-pandemia, a gente criou esse programa, e esse programa, obviamente, foi crescendo aí ao longo dos anos, principalmente com o Conecta AI, que é para trazer esse conhecimento de inteligência artificial para todos os brasileiros. E é isso. Eu termino aqui com o número do investimento em infraestrutura, para a gente é muito importante e mostra o nosso compromisso, e as trilhas de capacitação do Conecta AI que estão disponíveis para todo mundo. Muito obrigada. Eu vou deixar um último vídeo que eu acho muito interessante. É a Vivian, ela é uma indígena que usou o Conecta AI para mudar a vida dela. Meu nome é Vivian Carolina, tenho 23 anos e sou indígena descendente de duas etnias, Pitaguara e Itapeba. Para mim, ser indígena é um orgulho, é carregar a história dos meus antepassados e imaginar tudo que eles viveram nessa terra. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, é enfrentar o preconceito. Só que isso não me desanima, pelo contrário, só reforça o meu desejo de honrar quem eu sou e de onde venho. Podem tirar tudo da gente, menos o nosso conhecimento. A minha vida se transformou quando minha mãe me falou dos cursos da Microsoft. Fiz curso de inglês, secretariado, informática básica e desenvolvimento de aplicativos. Ali percebi que era capaz e minha confiança cresceu.
foi quando, através do Trust for the Americas, tive a possibilidade de receber uma mentoria com uma especialista da Microsoft. A mentoria vem abrindo minha mente e venho estudando muito sobre a potência da inteligência artificial. Hoje eu uso IA para tudo: pesquisa, criar imagem, explorar novas ideias, estudar idiomas como mandarim, japonês e coreano. E agora quero começar a usar essa tecnologia para comunicar a importância da preservação da natureza para o mundo. No futuro, me vejo como uma mulher de negócios, desenvolver soluções para problemas que afetam o meu povo. Quem sabe até trabalhar com política, me tornar uma representante indígena no nosso parlamento. Acredito que sou capaz de fazer o bem e isso é o que me motiva a seguir em frente. Sou Vivian Carolina e meu caminho é a união entre a ancestralidade e a tecnologia.